Pit Stop CBN com Ricardo Barbosa. Os nossos ouvintes super antenados a essa guerra envolvendo Estados Unidos, Israel, Irã, o Estreito de Hormuz lá bloqueado, isso já impactando no preço do combustível aqui no Brasil. Ricardo, seja bem-vindo aqui ao nosso CBN Vitória. E a gente já tem aumento de gasolina, aumento do diesel principalmente, né? Sendo monitorado muito de perto aí pela agência reguladora. Teve operação, inclusive, na última semana aqui envolvendo os PROCONs, Polícia Civil, Polícia Federal, porque ninguém pode se valer de uma guerra para se beneficiar disso, né? E acabar levando para o consumidor um aumento que não teria sido ainda praticado. E aí a gente veio com a seguinte demanda, né? Onde hoje está o diesel em circulação, aqui podemos dizer assim, na frota de automóveis do Espírito Santo? E você acha que o diesel tem vida longa? Bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, nossos ouvintes. Com certeza. O diesel está há muitos anos, ele realmente é um produto que foi feito principalmente para os caminhões, carros pesados. Ele funciona muito bem. E para quem tem carro a diesel é para rodar, deixando logo essa dica. Não dá para você comprar um carro a diesel, Fernanda, e guardar na garagem. Vou falar depois os motivos do que pode acontecer. Às vezes a pessoa compra uma caminhonete, compra algum carro assim e acaba deixando parado. Eu gosto de um carro assim, um SUV, tem SUV também que é a diesel, e aquelas caminhonetes bonitas hoje em dia, e acaba não rodando. Então isso é um problema muito sério. Mas o diesel veio para ficar. O que está acontecendo no mercado é devido a essa guerra, né? E foi feita uma pesquisa agora, que eu quero trazer para os nossos ouvintes, com mais de 4.600 pontos de venda em todo o Brasil, dividido por vários estados. E o litro do diesel, que custava antes da guerra em torno de R$ 5,74, em média, agora, depois da guerra, ela subiu muito nesses últimos dias. Alguns estados, Fernando, o aumento ainda foi muito maior, como, por exemplo, o estado do Tocantins. O litro do diesel teve 37% de aumento. Já em Piauí, registrou uma alta de 28%. E o que nos interessa, eu vou falar um pouquinho da região sudeste. São Paulo teve um aumento de 27%, Minas Gerais 26,46%, Rio de Janeiro um aumento de 18,77% e o nosso estado, Espírito Santo, 18,04%. Ele não foi um que subiu tanto, mas subiu também, não é? O estado que teve o menor índice foi a Paraíba, com 14,62%. Cerca de 30% do diesel consumido no Brasil, Fernanda, é importado e precificado pelo mercado internacional. Aí que está o problema. Esse é o maior problema. Então, nós não temos autossuficiência, acabamos importando e ficamos nessa dependência aí, dessa gangorra aí de sobe e desce, dependendo de alguns fatores aí a nível de mundo, né? O diesel é um combustível fundamental para a logística da economia brasileira. Quando o preço sobe, o impacto vai não só para os caminhoneiros, mas vai também para os alimentos, passando pela indústria e pelos nossos serviços. Eu mexo com serviço, restaurante, serviço, tantos outros serviços que também vão precisar de insumos aí para o nosso dia a dia. E isso, todos nós sofremos com esse aumento. Mas, Fernanda, como o nosso programa não é de economia, nós vamos falar então sobre carro, né? Vamos falar um pouco sobre os principais cuidados que você deve ter com o seu carro a diesel. Vamos lá então. Podemos? O seu é diesel. O meu é diesel. É isso aí. Os motores a diesel são conhecidos por sua eficiência e robustez, mas acaba dando alguns problemas, né? E esses problemas mais comuns estão como dificuldade de partida, a fumaça excessiva, perda de potência, superaquecimento. Esses são alguns problemas mais comuns para você que tem carro a diesel, né? Agora, para evitar esses problemas, é essencial realizar a manutenção regular, isto é, a manutenção preventiva. Com a própria troca do óleo, dos filtros, você vai garantir que o sistema de injeção vai funcionar muito bem. Agora, vamos aos cuidados do carro a diesel. O carro a diesel não pode ficar parado. Esse é um dos principais problemas. Por quê? Porque o carro a diesel, se você compra um carro e fica parado com ele, ele vai acabar dando uma borra no tanque de combustível. O óleo ali, o diesel, ele acaba tendo um pouco de umidade devido a alguns problemas que eu vou comentar. Então, se você ficar parado por algum tempo ou alguma época do ano, você vai ter problema com a oxidação do ar que entra no óleo. E esse óleo vai formando bolhas ali, né, de ar, que vai interferir na lubrificação do veículo. Então, você que vai viajar, que vai ficar um bom tempo fora, ou você pede para um amigo
ir lá e ligar de vez em quando o carro pela manhã, ou então dar uma voltinha no final de semana, ou você vai ter um outro recurso, que é comprar um estabilizador de diesel. É um produto que você compra nos postos, tem 2, 3 marcas, e você tem que fazer da seguinte forma, ouvinte, presta atenção. Você vai completar o seu tanque com combustível, diesel, naturalmente, vai adicionar esse estabilizador, chama-se estabilizador de diesel. Você compra no posto, chega em casa, coloca ele, ou no posto mesmo, você já pode colocar todo esse frasco e vai fazer sua viagem. Esse produto, essa química ali, não vai deixar que forme uma borra, uma graxa dentro do tanque. E isso é muito prejudicial. Então você imagina, você gasta aí 200, 300 mil reais num carro, ou até um pouco menos, vai fazer uma viagem, porque necessita uma coisa fora do Brasil, ou aqui dentro do Brasil, você ficou 2 meses fora, 1 mês fora, o teu carro ficou parado, você vai ter problema. Então, esse estabilizador vai te garantir que você possa voltar e o seu carro estará funcionando. Como é que coloca? É um frasco. É um líquidozinho? É um líquido, como fosse um aditivo, para ficar fácil para os nossos ouvintes entender. Não é um aditivo, chama-se estabilizador de diesel. Ok? Ok. Outra coisa que traz muito problema também, Fernanda, é a água, né? É outro elemento que pode contaminar o lubrificante do motor, causando várias reações. Você pode ter um veículo a diesel parado por um bom tempo, e lá uma área úmida também, olha bem, aqui é outra situação. Você mora na montanha, mora num lugar muito frio, aqui nós temos algumas serras, que no inverno esfria muito. Então essa variação, esse ar úmido, ele também pode, se você deixar parado esse carro, ele também vai dar problema no tanque de combustível. Essa umidade ali relativa do ar, ele vai trazer problema para o diesel que está dentro do tanque. Também a dica é utilizar esse estabilizador. Então você tem que estar atento para não aumentar a oxidação desse elemento que está no tanque do motor. No tanque do veículo. Outra coisa também, Fernanda, é a fumaça preta. Você já andou atrás de um caminhão, Fernanda, que sai daquela fumaça? Aquele cheiro forte? Pois é. Isso também é muito comum para quem tem carro a diesel, né? O carro a diesel, tanto caminhão quanto caminhonete, se tiver com os bicos desregulados, eles vão liberar essa fumaça. Então, o carro está na sua frente ali, está com o carro ali, saindo aquela fumaça preta, ou ele está com os bicos desregulados, ou ele tem um problema maior. Pode ser uma relação do ar combustível desequilibrada, o problema pode estar nos bicos injetores defeituosos, na bomba de injeção, o filtro de ar pode estar entupido, tá? E o tubo compressor também pode estar com problema. Este cuidado você precisa estar muito atento, porque se você estiver no Estado Federal, você pode ser multado. Ok? Então, levar uma multa. Não vou dizer que seu carro vai ficar retido, mas você vai precisar fazer a manutenção desse veículo. Outra dificuldade muito comum no carro a diesel é a dificuldade na partida. Sinal de baixa compressão ou pouco combustível chegando nos bicos injetores. Então, você está com os filtros entupidos ali, não está jogando muito combustível, você está com algum problema, realmente você vai ter dificuldade na partida. Então, fique atento também para esses sinais. Outra coisa é a falta de potência. Outro problema que ocorre com os carros a diesel. Pode ser o próprio filtro de combustível sujo, os bicos injetores também com problema, pode estar sujo, ou uma lubrificação excessiva. Ele pode estar jogando muito combustível ali nos bicos, também você vai ter problema de falta de potência. E um carro a diesel precisa ter potência, porque carrega carga, caminhões principalmente, caminhonete, na hora de você puxar ônibus. Na hora de você for fazer uma ultrapassagem, você precisa ter potência. Então, pode acontecer do seu carro perder potência por esses motivos. Combustível contaminado. Tem isso no diesel? Tem, muito. E é muito comum, Fernanda. Sabia não. Muito comum, principalmente quando você está viajando pelo nosso Brasil, né? Como o diesel é muito viscoso e mais viscoso do que a própria gasolina, pode se tornar facilmente contaminado. Geralmente você está passando por uma viagem, fazendo no interior aí, e você precisa colocar o diesel nessas estradas, e lá o tanque do reservatório de um posto ou outro tem muita água, reteve água, entrou água, penetrou água, porque eles são submersos. Essa água, ela é extremamente contaminante.
e ela danifica realmente o diesel, o tanque do seu carro, você vai ter problema, às vezes ele começa a dar um problema alguns quilômetros à frente, começa a falhar, começa a engasgar o seu carro. Você aí, nosso ouvinte que já viveu isso, conta pra gente aqui se já aconteceu isso com você, com o seu carro a diesel numa viagem. Então eu recomendo o quê? Que você possa realmente buscar bandeiras já conhecidas, bandeiras realmente que tenham já bastante movimento. E outra coisa também, se você passar por um posto que tem muitos caminhoneiros, ali tem uma rotatividade muito grande do diesel, o S10. Então você procure abastecer desses combustíveis, nesses postos com muita frequência ali dos caminhoneiros, porque vai ter rotatividade do diesel, vale muito a pena. E por último, manutenção preventiva, né? Aqui está o grande segredo, Fernanda, para o carro a diesel. Com a manutenção em dia, muitos problemas podem ser evitados. A manutenção preventiva é, sem dúvida, o segredo para manter o seu carro a diesel de uma forma impecável, pronto para você enfrentar viagens diárias ou grandes aventuras. Quero viajar, quero conhecer uma cachoeira, quero conhecer alguma coisa. Você vai estar com o seu carro pronto. Então, é muito importante que você tenha a manutenção preventiva do seu carro a diesel em dia. Ricardo, mas qual a diferença do carro a diesel para o carro a combustão? O carro a combustão, se você passar um pouco mais, não tem problema, vai levando, você dá um jeito, você resolve, é mais fácil. Mas se você deixar esse carro a diesel sem manutenção, você vai ter problema de funcionamento, um funcionamento normal. Outra coisa também muito importante é que você não deixe o tanque vazio ou baixo, porque quando você tem um tanque do carro a diesel muito baixo, Fernando, ele vai puxar esse ar, vai entrar no sistema e o carro não pega. Eu vou lá comprar um diesel lá e vamos abastecer. Beleza, não é igual o carro a gasolina não, a combustão. Você vai colocar o diesel no carro e ele não vai pegar, porque entrou ar no sistema. Vai depender de um mecânico caso você não saiba tirar o ar do sistema. Aí você está na roça, está no interior, vai ter que buscar um mecânico, vai ficar caro, ou então chamar um guincho para resolver o problema do seu carro. Essas são as dicas que eu trago para hoje do carro a diesel. É um carro muito bom, mas precisa ter todo o carinho para que você possa usufruir desse carro com a maior tranquilidade. Ok, temos aqui perguntas. A Patrícia está conversando com os nossos ouvintes. Vamos lá, Ricardo. Qual a diferença entre diesel comum e S10, como você falou? O diesel S10 suja mais os filtros e injetor? É o Marco Antônio. Marco Antônio, o S10 ele é um diesel mais apurado, é um diesel melhor. Nós estamos com um problema aí porque o biodiesel aumentou muito nesses últimos tempos, né? Ele vem subindo e a proporção dele, o governo ainda quer colocar mais biodiesel no diesel e os nossos carros ainda não estão tão preparados para isso, mesmo que eletronicamente ele vai ali se ajustando. Mas eu recomendo que você utilize, no mínimo, o diesel S10 e não o comum. O Jocarli, eu posso usar 100 ml de óleo em 80 litros de diesel? Pois é. Jocarli, eu não recomendo. Eu não recomendo. Lá no passado podia fazer alguma coisa nesse sentido, só que os motores hoje em dia, eles estão mais apurados, o sistema de injeção dele e próprio sistema de leitura através das sondas, ele não aceita muito isso. Não sei em qual motor você estaria usando e qual tipo de carro que você estaria usando. Um carro mais novo, um carro mais antigo. Mas eu não recomendo, Jocali. Temos aqui também o Antônio perguntando, é verdade que o carro a diesel não pode ter pane seca? Não pode deixar acabar no tanque como acontece com álcool e gasolina? Perfeito, Antônio, perfeito. Foi o que eu acabei de falar. Realmente não pode. Devido ao quê? O que acontece, cara? É o ar que entra no sistema. Ele aspirou o ar, vai dar ar no sistema, ele trabalha com a pressão muito forte. Então não tem como, Antônio, você ali deixar entrar esse ar. Entrou o ar, você vai depender de alguém que tenha conhecimento para tirar o ar do sistema, senão o carro não pega. Reinaldo perguntando, mesmo assim é vantagem comprar um carro a diesel? Reinaldo, é vantagem sim. Hoje Reinaldo. Reinaldo. Lenaldo. Lenaldo está sempre com a gente. Lenaldo, é vantagem sim você comprar esse carro a diesel. Primeiro que é um carro que é muito bom, as caminhonetes estão muito boas. Antigamente era melhor, porque o diesel era bem mais barato. Né? Verdade. Olha, o Giovanni perguntando qual é a função do Arla para o motor a diesel.
Giovanni, boa pergunta. O Arla é muito importante, porque você precisa estar colocando essa água, você compra, ela custa em torno de R$50, ela acende no painel, não são todos os carros mais novos já vêm com esse sistema, um Arla, e tem um tanque ali. Ele ajuda no sentido de não jogar tanto gás, tanto CO2 para a atmosfera. Ele trabalha ali fazendo junto com o próprio... faltou ali agora, gente. É um filtro que ele tem de carvão ativado e ele ajuda nesse sentido, para que a poluição seja diminuída através do Arla. O Jocarli está falando do óleo 2 tempos que ele quer colocar no motor, perguntando se vale. Mas se o motor for 2 tempos, vale. Não há problema. Motor 2 tempos. Moto, algum motorzinho estacionário, alguma coisa assim. Não vai sofrer tanto problema. O Washington dizendo, se o carro a diesel é eletrônico, ele consegue tirar a entrada do ar sozinho? Não consegue. Mesmo sendo eletrônico, ele tem um sistema ali de bicos injetores e você não consegue tirar o ar. O ar você vai ter que... É como se você estivesse fazendo uma sangria. Lembra aquelas bombas de poço que tinha no passado? Para ela funcionar, você tinha que ir lá abrir um pouquinho para a água chegar a subir e ela começar a funcionar e puxar a água do poço. É mais ou menos isso. Ela tem que tirar o ar do sistema. É isso. Bom, na Europa, gente, só para registro aqui, né? A produção de diesel termina em 2030. Nós estamos há 4 anos, tá? E a expectativa é de que, realmente, é um processo gradual e é uma transição energética que eles estão fazendo já há muito tempo. Então, isso deve ter consequências, sem dúvida alguma, no Brasil. Vai sobrar mais diesel pra gente. Ótimo. Muito bom. Eu não acredito. Nada ecológico, né? Eu não acredito, porque agora mesmo, quando surgiu o carro elétrico, a Europa falou, não vamos fazer mais carro a combustão. Aí as grandes marcas aí de carros premium que todos nós conhecemos. Não, nós vamos parar 2025, não vamos parar 2027, já jogaram para 2030, já jogaram para 2035. Acabou, não tem como. Nós não temos energia para poder sustentar todo o carro plugado na tomada aí. Não temos energia para isso. Então é muito complicado. A Europa passa por muitos problemas nesse sentido também. Falta energia. Qualquer brigazinha lá, falta energia. É isso. Ricardo, muito obrigada e até segunda que vem. Eu que agradeço. Obrigado aos nossos ouvintes, o Marco Antônio, o Jocarli, o Antônio, o Lenaldo com a gente, sempre o Giovanni também, o Washington. Obrigado pelas perguntas e estaremos aqui, se Deus quiser, na próxima semana. Até semana que vem e um forte abraço.